Boa. Apareceu a gravação iniciada aí para vocês, né? Apareceu. Para mim aqui. Pareceu. Maravilha. Pessoal, bem-vindos oficialmente. Muito obrigado aí por terem aceito o nosso convite. Para quem não me conhece, eu sou Wesley. Estou aqui com o meu companheiro Denis, que já vemos aí fazendo bastante lives e conteúdo juntos, né, Denis? Já há um tempo. Nós somos da Tec na Prática. Inclusive, tem alguns dos nossos alunos aqui. Se você ainda não conhece a Tecnoprática, depois a gente deixa também aqui um link para você pesquisar um pouco mais sobre o que a gente faz, os conteúdos que a gente disponibiliza nas redes. E a gente está muito feliz em trazer vocês, porque esta é a primeira live, né, de uma série que a gente está programando aí de aproximadamente 14 lives, onde o foco vai ser falar sobre inteligência artificial, como as empresas estão adotando esse tipo de conteúdo, de tecnologia dentro dentro dos seus times, das suas equipes, e literalmente ver como que é a experiência dessas pessoas, né? Então, boa noite para vocês. E hoje nós temos um convidado que já apresentamos, que é o Matheus Fidelis, que já é conhecido de muitos de vocês aí nas redes, né, pelo conteúdo na Linux Tips. Então, Denis, eu vou deixar com você para você apresentar o Matheus e a gente inicia aí. Boa, pessoal. Né, o Matheus, hoje ele é principal do Itaú, tá? Né, e ele é também professor, acho que ele terminou um mestrado também recentemente. É, vale muito a pena seguir ele aí nas redes sociais, né, do LinkedIn. E ele também tem o Fidelisauro, acho, né? É como se fosse um blog, que também ali você aprende bastante coisa, tá? E obrigado por participar aí, Matheus, né? E só para dizer pro pessoal, né, aqui, né, não seria, né, o intuito de tá achando uma verdade absoluta nessa nova era de IA, né? É mais, né, tá vendo, né, como que o pessoal está trabalhando, como que que a gente pensa no futuro que como vai ser, né? Nada ligado à empresa, mas pensando mesmo no meio aqui da tecnologia, como que a gente pode se ajudar, né, para ter um processo único, ou nem ter um processo único, mas compartilhar aí o conhecimento, porque a cada 5 minutos você tem uma palavra nova de A, né? Hoje mesmo, né, eu aprendi que era SDA, eu nunca tinha escutado falar, que é uma etapa antes do SDD. E nem sei se existe ainda, eu estou tentando achar a veracidade disso. Tá? Então, né, essas lives é para a gente, né, aprender com o pessoal aí que está tentando colocar na prática e vamos nessa. E obrigado por ter participado aí, Fidelis. Show demais. Pô, muito obrigado aí pelo convite, Denis, Wesley. Eu fiquei bem feliz aqui de estar aqui participando aqui das lives, que é a primeira ainda para a gente inaugurar. É, como é a primeira aqui, eu tô nervoso, tô com medo de fazer alguma cagada aqui, então já peço perdão antecipadamente, tá? Mas, pô, brigadão a todo mundo que conseguiu comparecer aí. Como o Denis falou aí, tipo, hoje atualmente sou principal no Itaú. Anterior já desempenhei o papel de staff no Itaú também, já fui tech lead em outras empresas, estou há bastante tempo aí no mercado financeiro. Anteriormente atuei em outros segmentos, como saúde, até reciclagem, já desenvolvi software, acho que o Rafa Esbriça está aqui, a gente desenvolveu software para reciclagem já, pra você ter uma ideia. Então, tenho bastante experiência aí, como tenho uma carreira acadêmica também, logo de início, né? Finalizei meu mestrado agora, né? Finalizei ele na Espanha. Sou um pesquisador aí de temas de sistemas distribuídos bastante tempo, gosto muito de dar aula, tem bastante alunos aqui que já fizeram treinamento aqui comigo, então fiquei bem feliz aqui de ver alguns nominhos aqui, bem felizão mesmo. E também gosto de escrever bastante, acho que a minha forma principal de comunicação é a escrita, então eu escrevo para blogs tech desde 2014, atualmente escrevendo sobre System Design, sobre carreira no meu blog, né? Lancei o livro recentemente, também o System Design Workbook. E é isso, vem atuando aí bastante tempo aí, desde a de comunidades open source, de compartilhamento de conhecimento de determinadas tecnologias e tal, mas meu tema principal é sempre sistemas distribuídos, sistemas de alta complexidade aqui. Maravilha, maravilha, Matheus. Cara, bora lá, porque temos bastante coisa para conversar. Pessoal, um ponto importante antes, né?
A ideia dessas lives é que a gente vá realmente introduzindo os temas. Então, não importa se você já é uma pessoa extremamente experiente ou uma pessoa que está iniciando, conhecendo sobre ferramentas de inteligência artificial. A ideia é que a gente vai tentar nivelar aqui, os conteúdos para que vocês consigam todos consigam acompanhar da melhor forma. Fiquem à vontade também para fazerem perguntas, tá? Podem utilizar aí o recurso de levantar a mão durante a própria live mesmo. Não esperem até o final. Eu vou fazer algumas perguntas, o Denis pode fazer outras e vocês também fiquem à vontade aí para perguntar. Hoje, vamos bombardear aí de perguntas aí o Matheus, beleza? Bora lá, Matheus, para a gente começar aquecendo aí, vamos dizer assim, né? Você hoje, né, você trabalha no Itaú, né, e enfim, já tem experiência com ferramentas de inteligência artificial há algum tempo, usa isso no seu dia a dia com as equipes para desenvolvimento, né, das diferentes aplicações. E a minha pergunta inicial é para você: como que a IA ela muda a forma de levantar, por exemplo, requisitos para um novo sistema, na sua visão? Eu acho que ela, hoje, por exemplo, na minha visão, né, tipo assim, ela é um recurso muito precioso para que a gente consiga, por exemplo, linkar, por exemplo, conversas, transcripts, um monte de documento disperso, por exemplo, análise de código, né? Então, eu acho que ela ajuda bastante nesse sentido, independente do modelo que você estiver utilizando. Eu, particularmente, desde o dia zero, voltei o meu uso de IA, por exemplo, para organização pessoal. Então, antes de mesmo de utilizar ela para coding, eu uso para levantamento de requisitos, de organizar ideias, de montar estruturas aqui, tipo, de montar estruturas de materiais, né? Então, a principal mudança na minha visão, assim, tipo, não foi, por exemplo, me gerar templates para eu preencher, mas que ela conseguisse consolidar diversas, principalmente conversas, né? Existem muito conhecimento tácito, né, disperso, por exemplo, em grandes companhias, por exemplo, em grandes empresas, por exemplo, onde eu trabalho hoje, que é, no caso do Itaú, isso ainda é um maior problema, né? Tipo, com o conhecimento que está na cabeça das pessoas, coisas que são discutidas em reuniões, ali, às vezes alguém levanta uma ideia genial e isso se perde no meio de um monte de transcripts, de ADRs, de outros tipos de documento. Então, acho que utilizar ela para fechar um monte de lacunas, com um monte de informação dispersa, é o que, na minha visão, o que garante a maior tipo de diferencial, tá? E eu uso bastante nesse sentido, tá? Desde, cara, eu tenho agentes que me ajudam, por exemplo, a fazer um onboarding de codebases. Por exemplo, pegar um código, tipo, que é legado, por exemplo, e me dá, por exemplo, resumos de regras funcionais, endpoints, contratos ali, para eu conseguir, tipo, interar com aquela code base de uma forma mais simples, né? E através dela, tipo, elaborar propostas de ADRs, RFCs aqui para eventuais mudanças. Então, acho que para levantamento de requisito, acho que inclusive, foi a minha primeira experiência, tipo assim, com IA em engenharia, foi justamente para levantamento de requisito e cruzamento de informações, né? Boa, você trouxe isso, né, de ter um agente que te ajuda a entender sobre as aplicações, né, o onboarding aí. É interessante como muitas pessoas usam isso de forma diferente, né? Por exemplo, você tem um agente, tem outras pessoas que simplesmente vão ali no famoso vibe code, não codando, mas simplesmente fazendo uma pergunta para a IA e ela vai te trazer mais informações sobre aquela aplicação, aquele código e tudo mais. Só que quando você já fala em agente, você já tem algo aí muito mais poderoso, né? Que ele é dotado de contexto daquela aplicação, então você vai ter muito mais informação relevante que ele pode te trazer no seu, enfim, para o seu contexto do que você precisa aprender, né? E aí, conectado a isso, a minha próxima pergunta é: em quais etapas assim do processo de definir uma arquitetura de IA, né? Que você acha que ferramentas de IA agregam mais valor hoje? É na parte realmente de definir quais são os requisitos? É na parte de implementação? É no uso de agentes? Em que momento você acha que é mais interessante? Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que desde a parte de levantamento de requisitos ali, e principalmente, por exemplo, para que a gente consiga reduzir algumas lacunas que talvez fiquem dispersas, assim, né? No caso, por exemplo, se a gente for trabalhar com propostas como, por exemplo, SDD e etc., ali, quanto menos lacunas a gente tiver, menor, tipo, propensão a erro, né?
Então, acho que antes da parte de implementação, que, tipo, IAs normalmente tomam o caminho mais curto, por exemplo, para executar qualquer tipo de tarefa, talvez se a gente, se ela te faltar um detalhe ali de implementação, um detalhe que, tipo, de regra de negócio funcional ou não funcional, talvez a gente tome um toco lá na frente, né? Então, eu acho que garantir com que a gente faça, tipo assim, todas as etapas aqui do ciclo de desenvolvimento, assim, com menos lacunas possíveis, eu acho que é onde a gente ganha melhor, assim, na parte de agregação de valor, né? Então, tipo, desde consolidação de requisito, desde que a gente consiga elaborar, até mesmo, tipo assim, que a gente consiga, para times que, por exemplo, discutem mudanças baseadas em RFCs e ADRs, por exemplo, utilizar ela para elaborar propostas, estruturar propostas para que elas consigam ser discutidas ali de uma forma com mais senioridade, né, no caso, não só, tipo, discutindo ideias, mas já levar uma proposta de formulário que as pessoas consigam discutir em cima dela, estruturar aquilo também é muito mais simples ali com o IA, né? Até para isso virar um output depois, por exemplo, para um ciclo de desenvolvimento tipo de SDD, por exemplo. Então, eu uso bastante nessas etapas de elaborar ADR, de elaborar RFCs, de elaborar tech specs, assim. Eu acho que no meu trabalho hoje é onde, tipo, brilha mais, né? Porque daí para implementar qualquer tipo de IA, qualquer tipo de modelo, desde que bem especificado, vai conseguir te ajudar, né? Maravilha. Boa, Ô, fala aí, Denis. boa. Agora eu vou fazer uma perguntinha, né, um pouco polêmica, né? O que você prefere, né? Tá usando, né, um vibe coding para te dar um contexto e gerar uma PRD, né, a partir de um transcript, ou usar um agente, sei lá, da Tech Leads Club, ou se não, Superpowers, né? Hoje, você tem algum tipo de preferência e, né, e o que que você acha sobre o vibe coding, né, nessa etapa de discovery? Super normal? Não pode ser? É porque na etapa de desenvolvimento a gente vê que ele é meio que polemizado, né? Mas e na etapa de discovery ou se não da arquitetura? Depende muito do problema que você está querendo resolver, na verdade, né? Tipo, acho que não tem uma preferência. Hoje, por exemplo, para mim, eu me identifico mais com fluxo agêntico. Eu demorei muito para me adaptar a SDD. Tipo assim, eu dividi isso com meus pares diversas vezes, assim, mas foi mais um quesito meu, assim, do que da própria proposta, né? Por exemplo, a parte de vibe coding, pô, para prototipar, tipo, talvez você fazer um projeto que ele vai ser greenfield, lindo. Agora, talvez se você está lidando com um código tipo que ele é um pouquinho mais complexo, que ele tem regras de negócio também que são muito complexas, se ele roda em um ambiente e ele é requisitado de uma maneira muito complexa, talvez o vibe code não seja a melhor solução para mudanças gigantes, tá? Eu, por exemplo, eu ainda, se depender só de mim debaixo de uma escada, eu ainda prefiro muito um fluxo de copiloto. Porque, primeiro, porque eu gosto de codificar, eu confio bastante no meu código e, tipo assim, eu gosto de estar próximo ali da solução de um problema muito complexo. Se você tem, por exemplo, algum sistema que vai fazer handle ali de 100 transações por segundo, 200 transações por segundo, independente do que você fizer, vai funcionar. Mas agora, tipo assim, quando você está lidando com aplicações que processam ali 60 mil transações por segundo, 80 mil transações por segundo, esse código importa muito. Então, depende muito do problema e da criticidade e dali da quantidade de informação que você tem para elaborar ali, tipo, os requisitos do seu projeto, né? Então, acho que eu não prefiro nenhuma, assim, eu prefiro que depende muito se for para eu ganhar tempo, se for para eu validar uma ideia, pô, tranquilamente. Aqui no meu Home Lab tem trocentos projetos web codado. Mas se eu preciso realmente elaborar uma proposta muito complexa, eu prefiro mais que ela me ajude do que faça para mim. Então, acho que vai muito do cenário. Boa. Eu vou acrescentar um pouquinho, né, do que eu tenho estudado aqui, né, não sei se faz um pouco de sentido para você, né, mas vamos dizer que a gente pode usar, né, a IA tanto no processo de upstream, como também no downstream.
né, eu vejo que o SD dele é muito bom, né, no processo de downstream, quando você já tem a especificação, você tem um contexto um pouco menor e tudo isso. Né? Imagine que você tenha, né, umas 50 aplicações e você precisa, né, mudar, sei lá, eu vou mudar FTP, né, para usar o MinIO, né? Você já usou, né, alguma ferramenta estilo BIMED, alguma coisa desse tipo e te trouxe alguma a vantagem ou só consumiu seus tokens? Tá, eu tô indo bem na parte prática, tá? Desculpa aí, Deu Fidelis. show. Mas, cara, que exemplo triste trocar de FTP. Mas tranquilo. Não, Cara, assim, e todas as ferramentas da empresa, imagine que são não, e 50 microserviços, tá? 50 aplicações que utilizam FTP. Bom exemplo, Denis. Caraca. Mas, sim, tá? Tipo assim, o BIMED, eu ainda não tenho um fluxo totalmente adaptável a BIMED. Eu entendo o valor ali, tipo, já vi bastante benchmarks bons quanto benchmarks horríveis sobre a aplicação de BIMED. No caso, eu prefiro, tipo assim, onde eu parei no BIMED, nas primeiras etapas de análise tipo, e levantamento de requisito e, tipo, e organização. Então, aí tudo bem. Daí, tipo assim, se eu não me engano, são 2 ou 3 etapas ali, onde eu mais vi valor foi nessa. Por quê? Porque, tipo assim, eu tive experiências até muito melhores com agents que, tipo, o próprio Cloud Code te gera, tá? Isso é uma impressão minha, tá? Tipo assim, se você colocar lá um new agent no Cloud Code e falar assim, cara, eu preciso que você atue como um PO e me ajude a organizar isso aqui em sprints relacionados por semana. Eu tive experiências mais rápidas e mais interessantes do que utilizando o framework do BMed. Mas, assim, eu também assumo que eu posso ter usado de uma maneira extremamente burra, tá? Eu não tive um eventual, tipo, uso extensivo de BIMED. Mas é até legal você citar BIMED, porque, tipo assim, quando até foi um dos primeiros frameworks, assim, que me apresentaram, assim, com skill-based, que falaram, cara, isso aqui é incrível. Daí, tipo assim, depois que eu falo, cara, eu não tô me adaptando a SDD, preciso procurar alternativas para que eu consiga me seniorizar nesse cara. Daí eu tive o BIMED e eu achei uma bosta. Daí eu falei, eu acho que eu tô errado mesmo. Mas pegando as próprias propostas ali do fluxo do BMED ali, tipo, criando, eu especificando a minha forma de lidar com os agents ali, especificando os meus outputs do formato que eu gostaria, eu tive resultados melhores. Mas eu acho que ele cumpriu a função ali de ser um guia de workflow, né? Não especificando na ferramenta, mas a ideia dele é muito boa. Boa. Aí também tem uma coisa que a gente percebe, né? Tanto no Cloud Code como também no Copilot, eles começaram a ter alguns agents internos, né? Então, quando você falou que você prefere usar o Cloud Code e pedir para ele explorar, né? Ele carrega já um Cloud, ele já carrega, né, um agente chamado Explorer e faz isso, né? Uma das coisas que eu gostei do Bimédico, acho que foi a única, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, é que tem como você, né, mandar alguma especificação que você fez para ele e você cria como se fosse uma sala de reunião, né, como se fosse vários devs, né, um PO, né, aí um SM, tá? Então eles vão discutindo, né, entre eles. Aí no final você tem, né, um output e você consegue ver, né, qual que é a dor de cada lado. Eu acho que essa foi a única parte que eu achei legal, tá? De resto, né, eu concordo com você, né, que às vezes é melhor você estar chamando, né, os agentes. E não é porque você está jogando no chat do cloud que você tá vibe codando, né? Isso que é legal Né? deixar claro para a galera, O, né? E, por exemplo, o que eu tenho utilizado hoje, por exemplo, que eu achei até colocando esses milestones de revisão humana dentro do processo, o que eu tenho utilizado hoje, que tem me dado melhores resultados aqui em âmbito experimental, né? É o próprio Spec Kit do GitHub, né? Eu sou muito simplista com ferramental, tá? Tipo, eu não faço uso extensivo de ferramental em quase nada, praticamente. Eu acho que o Spec Kit, por exemplo, cara, para mim é sensacional, até tipo para que eu consiga pedir para os meus agentes, por exemplo,
de análise, de PM, interar sobre o que eu estou pedindo ali dos intervalos do spec kit. Também tem, até na perspectiva de economia de token, tem sido melhor do que a experiência que eu tive com o BIMED. Boa. O Matheus, para complementar um pouco sobre isso, né, e inclusive conectar com o que o Denis falou, né, de usar mais de um agente ali para eles terem uma discussão entre eles ali. Você acha que, nesse sentido, esses agentes eles conseguiriam, por exemplo, identificar requisitos não funcionais que, por exemplo, eventualmente passaram despercebidos por mim, por exemplo, no momento de codar ou de Sim, especificar? sim. Tipo assim, por inferência aqui nos projetos que eu tenho trabalhado aqui no dia a dia, tá? Só para tipo dar um contexto, o meu dia, tipo assim, eu não tenho um time, né? Hoje eu tenho quase 40 squads comigo. E eu preciso interar sobre diversos contextos durante o dia, suitar sobre eles ali com uma certa frequência ali. E o que eu mais tenho visto foi, tipo assim, o output inicial de qualquer tipo de IARI, sem nenhum tipo de guardrail ou algum tipo de especificação de skill, ou de agents mesmo específicos para isso, elas pecam muito no não funcional. Porque, como eu comentei, ela sempre vai tomar o caminho mais curto. Então, putz, desde, tipo assim, ela presumir que ela precisa ter um client HTTP com timeout configurado, com retries configurados, com, tipo, um keep alive, tipo, tunado ali para o tipo de conexão que ela está fazendo, ela nunca vai fazer isso. Então, a não ser que você especifique isso, isso seja, tipo, muito bem evidente ali nas suas especificações. Então, por exemplo, cara, tipo, vou criar uma comunicação e automaticamente, sempre que eu tenho uma comunicação externa, eu preciso ter um jeito de monitorar um circuito, para abrir um circuito em caso de falha. Ela nunca vai fazer isso. Então, eu acho que nessa parte não funcional, eu acho que é onde tem mais oportunidade, tipo, da gente, tipo, criar os nossos próprios agentes aqui, e onde, tipo assim, onde a IA mais falha, mediante aqui a minha experiência, tá? Então, é onde eu mais tenho como eu pensei numa palavra muito ruim, mas tipo, tendo oportunidades de atuar de forma mais incisiva, assim, em outputs da IATA. Boa. Você mencionou agora há pouco sobre o Spec Kit, né? Eu mesmo, como exemplo, eu utilizei o Spec Kit aqui para desenvolver um aplicativo móvel com React Native e tal, e para Android e para iOS, né? E foi dois momentos que eu estive utilizando. O primeiro deles eu estava utilizando mais no estilo vibe coding, né? Iniciando ali, criando a funcionalidade, testando e tudo mais. Quando eu passei a utilizar a especificação, eu senti algumas questões, né? A primeira delas foi um consumo exagerado de tokens, então eu tive que refinar muito bem isso, os prompts que eu utilizava e tudo mais, para poder economizar o consumo de tokens, e eu estava utilizando o Cloud Code para isso. E outra questão que eu vi que ele tinha algumas preocupações que eu tenho como desenvolvedor que não estavam sendo adicionadas, principalmente implicações de segurança. Então, por exemplo, eu peguei um dos problemas lá, claramente era possível adicionar um SQL injection na aplicação, né? Tinha uma versão web dela também. Então, foram coisas que eu tive que ir atrás e ir modificando e refinando isso no prompt para que ele pudesse adicionar. Que dica você daria, ou que recomendação você daria para alguém que vai utilizar, por exemplo, um Spec Kit, vai utilizar o SDD, possa estar, como posso dizer, protegido, ou mais protegido em relação a essas implicações de segurança que podem passar despercebidos, né? Porque com a IA você consegue gerar aplicação funcional, mas ela é segura? Então tem toda essa questão. Que dica você daria para resolver isso? Cara, eu acho que, tipo assim, você tendo que especificar isso de uma forma mais incisiva para IA, por exemplo, é, ao contrário do que a maioria dos gestores de marketing digital querem ensinar sobre IA, vão falar, se você especificar que não cometa erros e cria uma aplicação totalmente segura, não vai fazer isso acontecer. Então, você ter clareza sobre quais são os padrões, onde eles aparecem e como utilizá-los da melhor forma possível,
e você especificar isso também prontamente ali prontamente para o seu processo de spec kit, de SDD ali no total, é muito interessante. Até, por exemplo, para os alunos de System Design, eu sempre reforço muito esse tema. Aqui a gente vai voltar para a base. Se você quiser fazer na mão e implementar, tipo, a sua base vai ser a mesma. E aí ela tem muita... ela acelera de forma muito segura aquilo que você já faria muito bem sem ela. E ela também acelera de forma catastrófica o que você faz muito mal sem ela também. Então, você saber especificar como especificar e você, tipo, dizer para ela os requisitos funcionais que ela precisa se atentar e onde, quando e como parametrizar isso, eu acho que é onde entra o capital de experiência humana dentro de um processo de SDD. Né? Então, eu acho que é aí. O que eu tenho testado também, tipo, mas daí tô queimando pra caramba, é que, tipo assim, os seus agentes, eles podem, inclusive, interar sobre, por exemplo, os manifestos ali de memória que ele vai ser criado do Spec Kit, por exemplo. Então, você pode colocar um agente especializado, por exemplo, em requisitos não funcionais, em performance. Eu até posso compartilhar os meus, são abertos no GitHub. E você pedir para eles analisarem as suas especificações e colocarem ali quais são, tipo, as considerações dele que precisa ser levado em consideração ali mediante ao que você está sendo utilizado, aquilo alimenta ali um processo de SDD de vibe coding muito mais maduro do que necessariamente um mega brain da vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ele vai, é aí que é apresentada a real experiência da pessoa que está inteirando ali no processo. Eu acho que eu consigo ver duas coisas aí, né? Vinícius, perdão, já te dou a palavra, tá? Eu consigo ver duas coisas. A primeira, né? As bases continuam sendo extremamente importantes, né? O conhecimento técnico, e aí desmistifica um pouco aquela ideia de não preciso entender de engenharia, não preciso entender de lógica de programação, né? Na verdade, precisa, e a IA vai potencializar isso. E a outra questão é que se você tiver muito bem definidos, né, o que você precisa, né, e os conceitos de segurança, vai ficar muito mais fácil, o seu processo de desenvolvimento. Agora, você negligenciar tudo isso, você está colocando 100% em risco a aplicação, né, os seus usuários e a sua reputação também como desenvolvedor, porque no final do dia, É, a responsabilidade é sua, né? Ninguém vai ver que foi o Cloud Code que fez aquele código, vai ver que foi o Wesley que entregou aquele código cheio de falhas, por exemplo, né? e A não E, tem CPF, né? A gente tem que sempre lembrar disso. E E depois assim, eles exato. falam descreva. assim, né? Ah, É, não fui eu que fiz, foi a IA. Mas o commit Beleza. foi nosso, né? E é aquele e o esquema, né? review Tipo também, assim, né? tem gente que não, tipo assim, é a mesma lógica, por exemplo, eu não preciso ser tatuador para tatuar alguém, só preciso da maquininha. E de fato é verdade. Se você deixar, você vai sair com uma tatuagem. Uma bosta, mas eu não sou tatuador. Mas vai sair, né? Mas você vai sair com uma tatuagem. Boa. Fala aí, Vinícius. Boa noite. Boa noite. Tá dando pra escutar direitinho? Perfeito. Perfeito, mano. Ah, minha dúvida é mais no ambiente corporativo. Por exemplo, às vezes a empresa tem diversos times e cada um trabalha de uma forma explorando a IA no seu cotidiano, né? Como vocês veem essa forma de padronização da utilização ou compartilhar conhecimento ou seguir um padrão? Como vocês veem essa forma? Cara, depende, tá? Tipo assim, que a gente presume que a gente precisa ter um padrão, tá? Então, tipo assim, eu não vejo que nesse momento de mercado precise ter um padrão, porque, tipo assim, IA é Greenfield. Então, tipo assim, ninguém sabe exatamente qual que é a melhor forma de aplicar IA. Tá todo mundo testando, tá todo mundo construindo. Então, eu acho que esse é o momento de fazer experimentação e cada um usar de um jeito. Daqui a um tempo a gente vê, depois todo mundo, tipo, ralar o joelho, a gente vê qual que é melhor. Então, porque daí todo mundo quer definir o padrão da empresa. Isso é uma premissa que tem que fazer. Todo mundo quer ser o cara que vai dizer como usar IA na empresa. E eu acho que esse não é o momento, eu acho que esse é um momento de experimentação ali, claro. Mas em algum momento a gente vai convergir pro padrão de mercado, tá? Se vai ser skill, se vai ser loop engineering, se vai ser vibe coding mesmo, se vai ser SDD, se não vai, a gente está no momento de testar. Então, enquanto a gente não tem um martelo assim, ó, é assim que se usa IA do melhor jeito, porque agora que a gente tem opinião, a gente não tem experiência, né?
A gente não dá para metrificar aqui qual que é o melhor ainda. Então, acho que eu nem estou preocupado ainda com isso, sinceramente, né? E tem um detalhe também, né, Matheus? Você, por exemplo, vê um novo conceito surgindo a cada semana. Às vezes nós, pelo hype, tentamos acompanhar essa corrida, que é praticamente uma corrida perdida, porque sempre vai ter uma coisa nova muito rápido surgindo. E tem outro detalhe, as empresas também fazem implementações custom desses conceitos. Então tem sei lá, o Spec Kit do GitHub. Aí as empresas já têm o seu próprio especificador, vamos dizer assim, o kit de especificação interno delas. Isso é super comum, porque realmente é o processo de experimentação, né? E tem questões, por exemplo, que para uma empresa são muito importantes, questões de segurança, todo o seu guardrail, vamos dizer assim, eles provavelmente vão querer implementar dentro dessas ferramentas de especificação interna. Então, às vezes, se você está numa empresa que tem toda essa parte de segurança muito bem organizada e você quer utilizar um spec kit, por exemplo, do mercado, talvez eles não vão te autorizar porque você precisa usar o interno. Então é um momento ainda muito instável, onde ferramentas vão surgindo, outras vão desaparecendo, outras ressurgem do nada. É o que aconteceu, por exemplo, a gente está falando sobre IDEs também, né? O Cursor, até então, o Cursor era o number one. Agora veio o Cloud Code que atropelou. Pode ser que amanhã o Cursor tenha, sei lá, uma revolução super complexa e volte a ser o líder de mercado novamente. Até nós, para fazermos uma assinatura dessas ferramentas, eu, por exemplo, eu falo para a galera, não faça uma assinatura anual, porque assinar por um ano e depois, daqui a 2 meses, já ter uma outra ferramenta muito melhor, eu acho que é o momento de experimentar, né? Bom, era só um comentário aí adicional. A assinatura, eu também Agora, acho meio loucura agora. é medo do Cloud Code anual. Então, É só Espero. não, não, não estou criticando. Bom, uma coisa mas que eu vejo enfim. também, né, Wesley, é que, né, independente da plataforma que a gente for seguir, né, se vai ser ChatGPT, né, Codex, ou se não, Cloud, né, Cursor, aí vem a questão do system design que nem o Matheus Fidelis ensina nas aulas, né, a gente tem que ter os conceitos, né, então, né, eu fiz a certificação lá da Cloud, e eu gostei bastante, porque não só ensinou coisa da cloud, mas ensinou como funciona lá um MCP, um RAG e tudo isso, né? Eu acho que a gente vai começar a ter um system design somente, né, a desses fornecedores, né? E também você entender como funciona a tool, o que que você precisa, né? Qual que é a dor, né, do lugar onde você trabalha. Hoje é segurança. Então, vou tentar fazer uma tool que faça tal coisa sempre que o cara pedir alguma coisa, né, via chat. Então, né, vai muito na questão de você ver qual que é a principal dor, né, da sua organização antes de setar qualquer regra, entendeu? Porque as regras é muito parecido com a questão de você, né, fazer, né, uma RFC ou uma DR virar padrão ali no seu ecossistema. Vai ser somente uma burocracia, mas a dor mesmo, o gargalo onde está, se você conseguir solucionar com isso, você vai ganhar muito mais do que criando várias regras. Essa é a minha visão. Fantástico, muito bom. É, gente, para seguir aqui, tem uma mão levantada. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome corretamente. Anneli Taniguchi. Não sei se eu pronunciei corretamente, me perdoe se eu errei. Tudo Não, bem? tudo bem, tô acostumada. Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa Boa noite. É, noite. Olá. eu queria saber mais. Eu sei que as empresas estão novatas nessa área de IA, de utilização e experimentação. Aí eu queria entender ou saber se você já conseguiu analisar alguns erros que você mais vê as equipes cometendo ao desenvolver aplicações com IA. Na boa. É, Obrigado pela pergunta, Hanna. A Hanna eu conheço, tá, gente? Então, ela trabalha comigo. Então, Muito é, bom. sim, tá? Não necessariamente erros, mas é justamente naquela pergunta da anterior. É justamente peca no não funcional.
Então, ou quando a gente presume muitas lacunas, ela toma uma decisão ali que a gente não conseguiu validar ali, tá? Então, eu acho que o principal problema hoje ainda é, tipo, requisitos de performance, de resiliência, de alta disponibilidade, de presumir, por exemplo, a boa utilização de padrões de resiliência mesmo, onde ou não aplicar algum pattern de sistema distribuído mesmo, tipo assim, ela tomar uma decisão, por exemplo, de otimizar um modelo de leitura escrita, por exemplo. Ela vai tomar, tipo, se você não especificar para ela, vai sempre subir um Postgres e foda-se. Então, e esse tipo de confiança alta que a IA tem ali, por exemplo, de atuar somente em especificações mais preguiçosas ali para garantir um funcional bem feito ainda com algumas vírgulas, essa parte de capacity de software complexo, de alta disponibilidade, de alto throughput, ainda é um gap muito grande que ainda precisa ainda de um certo olhar mais criterioso e mais sênior, assim, tá? Então acho que é mais aí, não é nem tipo questão de erro mesmo, é, tipo assim, de assumir e não revisar, saca? Garantir que ela fez um bom trabalho porque por conta da sua especificação de não cometer erros. Assim. Crie um software escalável e não cometa erros. Muito bem. Vamos para a Espero ter próxima respondido. pergunta. Boa, Fala aí, boa noite, pessoal. Matheus. Boa noite, Matheus, meu xará. Boa noite, Wesley, Dennis. Xará. Falei, Matheus. Eu tenho uma dúvida aqui. A volta e meia, num período aí, tipo, 60 dias, 90 dias, é interessante a gente pegar de novo as arquiteturas e, conforme o software vai evoluindo, a gente reavaliar se alguma coisa ainda faz sentido, ou talvez alguma coisa a gente separou não era para separar, né? E bem nesse sentido mesmo, tipo, vocês têm usado a IA, tipo, de alguma forma exploratória para avaliar o estado atual de arquitetura. Talvez achar algum limite entre domínio, contexto. Tipo, vocês têm usado nesse sentido, tem tido bons outputs ou é só para código mesmo? Então, show. Cara, sim, tá? A resposta é sim, para todas as perguntas. O meu uso intensivo ainda, tipo, de queimar token é justamente para contexto. Então, para entender, por exemplo, dentro de uma conversa ali, e especificar, por exemplo, cara, me mapeia as entidades que a gente discutiu aqui, me dá uma sugestão de atributos, como isso se relaciona. Então, acho que principalmente onde eu trabalho hoje, a gente tem bastante desafio, por exemplo, de modernização e desligar software legado e criar software novo a partir daquelas mesmas regras. Tem muita coisa que se perde, tem muita coisa ali, tipo, principalmente sistemas que têm muitas dependências e tal, para mapear as comunicações, como uma entidade ela é composta através de N domínios e tal. É onde eu mais tenho queimado o token é justamente nessa parte de entender, tipo, formular contexto, tipo, entender, por exemplo, se tem alguma ambiguidade, se tem algum domínio quebrado, algum bound de context ali que não está sendo respeitado. É, eu acho que é aí que pelo menos para mim, hoje tem gerado mais valor do que realmente pedir pela cuspir código para mim. Então, entender, por exemplo, codebases gigantescas, que o último cara que mexeu está aposentado há 5 anos, é justamente aqui que vem me gerado um bom ganho, tá? Não só para mim, mas como para os meus pares também, que a gente vem trocando bastante ideia diariamente sobre o assunto. Boa, valeu. Valeu, Matheus. Alan. Opa, boa noite, pessoal. Tô me ouvindo bem? Bom demais. Beleza? Matheus, boa noite, meu irmão. Uma dúvida. Na pipeline aí de desenvolvimento, ou até mesmo nas automações com os agentes que vocês têm implantado, quando ocorre uma alteração, uma mudança ou atualização de modelo, né, de LLM, como é que vocês lidam com isso? Vocês são um pouco mais conservadores em relação a isso? Ou, sei lá, vocês querem arriscar um pouco mais, já colocando um modelo mais atualizado, modelos que, de acordo com o mercado, está sendo mais indicado, enfim. Como é que vocês fazem essa mensuração para determinados fluxos, né? E no desenvolvimento com IA, né? Assistido e tal. Cara, eu vou me limitar aqui ao fluxo de criação de software, tá? Por quê? Porque, tipo assim, essas pipelines, por exemplo, não, até eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. E algumas coisas eu até nem posso entrar muito em detalhe, por questão de perspectiva de mercado. Mas hoje, por exemplo,
é uma resposta muito outlier que eu vou dar agora, tá? Mas, por exemplo, tem um instituto de pesquisa dentro do Itaú, onde a gente tem cientistas de machine learning, cientistas de inteligência artificial que criam modelos internos para a gente. Então, tipo assim, se eu falar, cara, eu vou atualizar a versão do GPT aqui, eu vou atualizar a versão do Cloud, tipo assim, pouquíssimo vai fazer de diferença, tá ligado? A gente tem modelos internos que são desenvolvidos para determinadas funções e, tipo, não necessariamente todos eles voltados a criar software. Tem modelos que, tipo assim, que fazem parte de alguns produtos internos. Então, eu, a resposta de software, cara, a gente vai testando, tipo, não gostou, faz o pullback no modelo e tudo bem. A resposta, por exemplo, que são de verdadeiros especialistas de IA que estão criando, tipo, modelos matemáticos para formulação de LLM, eu nem sei te responder. Vai um pouco além ali do que eu conheço sobre o tema, tá? Não, tranquilo. Boa, Valeu. boa. Eu acho que nisso, né, eu vou conseguir ajudar um pouquinho, tá, Alan? Né, eu vejo que a pré-etapa de discovery ali, né, eu, né, o uso de modelos mais caros é bem comum, entendeu? Então você tem que usar ali o Opus, né, para ter uma definição melhor, né? E, e se você precisa fazer alguns diagramas, C4, tudo isso que fazem parte, né, da definição da arquitetura, né, muitas vezes o Opus ele vai te ajudar, mas ele vai ser muito caro, tá? Né, mas ele vai te dar uma visão do todo, né? E ele sabe trabalhar com um contexto maior. Quando você está indo mais para uma etapa de SDD, que é quando você já tem aquela especificação, você já tem ali, né, o user story, as tasks bem definidas, aí eu acho que vem o modelo, né, mais barato, né, que daí você acaba tendo um contexto menor e não precisa ter, né, um thinking, né, tão grande. Então, aí você pode usar, né, um sonete, né, ou se não, né, um haiku. O que eu gosto, assim, há muito de fazer, né? Usar o Sonnet para implementar o código e para corrigir bugs simples, eu gosto de usar, né, ali o Haiku, tá? Isso para economizar. E sobre estar escolhendo, vou escolher Cloud ou vou escolher também ali, né, OpenAI, né? Infelizmente, isso virou como se fosse, né, os cloud providers que a gente tem hoje. A minha empresa hoje trabalha porque, né, tem, né, uma parceria, né, com o cloud, né? Aí vamos dizer, a empresa do Wesley hoje tem uma parceria melhor e gasta menos usando as coisas da OpenAI. Então, nessa questão a de escolha de modelo, né, eu vejo que vai muito qual qual fornecedor vai te dar mais desconto, tá? Igual como tem, vou usar a Amazon ou vou usar ali, né, a Azure. O que vai definir um pouco é se eu vou usar o modelo mais caro, né, ou não, né, daquele vendor, tá? Eu vejo aqui isso tá mais no meu cenário, tá bom? Boa. Beleza, Só Denis, para obrigado. complementar também, eu acho que focaria bem no que o Denis falou agora também sobre é, qual que é a complexidade do que você precisa desenvolver. Se você não tem isso ainda bem definido, não tem os requisitos, né? Um modelo mais caro que tem aquele, né, aquele pensamento mais profundo, vamos dizer assim, talvez ele te atenda melhor porque ele vai ter ali é, vai buscar mais, vai viajar um pouco mais para trazer uma resposta mais elaborada para você, né? E quando você já tem uma especificação mais bem definida, um modelo mais barato pode ser a solução, porque basicamente vai ser só, talvez, implementar, porque os requisitos você já tem ali. É claro que existem uma série de outras questões ali por trás, né? O tempo, sei lá, a idade de treinamento daquele modelo, que aí a gente entraria mais em outras questões de treinamento do modelo, que eu acho que não vem ao caso agora, mas para uso do dev, cara, eu consideraria essas duas questões. Tem os requisitos já muito bem definidos, os modelos mais baratos talvez atendam melhor. Não tenho requisitos, ainda preciso refinar mais a minha ideia, talvez um modelo mais caro valha mais a pena. Mas eu já vi casos, inclusive aqui na empresa,
de usarem um único modelo para tudo. E aí esse para mim já é um erro, porque a pessoa faz tanto para resolver bugs pequenos, implementar uma funcionalidade simples, como para fazer uma pesquisa super profunda, uma elaboração de requisitos muito mais profunda e usa o mesmo modelo. Aí a pessoa subutiliza o modelo, né, usar um modelo super caro, um Fable, sei lá, para corrigir sei lá, indentação de uma variável, sei lá, alguma coisa assim. Então, tem essas questões, mas eu acho que eu usaria um pouco desse critério. E, de novo, acho que é um pouco da experiência de cada um. Até nisso não tem uma receita de bolo definida, né? Isso, e Sim, tipo, e não é incomum, por exemplo, falando aqui inclusive, tipo, dos meus pares aqui da parte de liderança, eu já peguei vários usando, tipo, Sonê e Opus para responder e-mail, tá? Daí, é um absurdo, mas não é incomum. é, Pesado, e hein? também tem Pesado, uma hein? outra Essa doeu. coisa, sim, também tem uma outra coisa, né, que a gente tem que pensar, é, quando que você vai estar usando, né, a IA para fazer algum agente, né, vamos dizer assim, né, agente que fica no site e que responde, seja um chatbot. Cuidado com os modelos mais caros, entendeu? Porque, né, você pode até tomar um DDoS e o seu budget, né, ele ir lá em cima porque você quis responder, né, porque é o melhor modelo que existe, então vou usar ele. Então, né, ali tem que ter um system design de qual modelo você vai escolher. Sabe por que eu acho System que isso design, eu acontece não sei se também? é o nome, tá? Mas AI A design, arquitetura, eu né? não O que sei. seja, né? Mas sabe que eu acho que isso também é um problema? Porque as pessoas muitas vezes, às vezes, partem do princípio que o modelo pensa. E se você parte dessa premissa, pensando que o modelo pensa, aí você tem esse problema, que você vai achar que o modelo mais caro é o que pensa melhor e vai te dar a melhor resposta. E não é isso, né? Já partamos do princípio que modelos não pensam. Então, você precisa refinar e direcionar o modelo para que ele consiga te dar a resposta que seja satisfatória, e menos custosa, né? Que consiga te atender e seja mais barata. Porque aí você pode pensar, né? A IA ela vai ampliar sua produtividade. E, em teoria, você vai fazer mais com menos pessoas, né? Muito mais, produzir muito mais código com menos pessoas. Só que se você não fizer um bom uso disso, você vai ter um custo muito maior do que seria se você tivesse mais dois, três devs trabalhando ali, em paralelo. Então, tem esse trade-off aí importante aí também. Agora tem o uso Josias. Pode falar, É Josias, só, boa noite. só a Ah, parte perdão, do Denis. pensa, né? Vamos mudar um pouco, né? A inteligência artificial, né, ela pode responder qual que é a capital da França, né? Porque ela vai fazer isso de maneira, né, estatística até chegar nessa resposta, tá? É diferente da gente quando pergunta, né? Tipo, qual que é a capital da França? E a gente já sabe qual que é, entendeu? Então, né, são coisas distintas. Boa, muito bom. Valeu, Denis. Josias. Opa, boa noite, pessoal. Opa, Vou boa fazer uma noite. pergunta aí pro meu grande amigo, Fidelis. Hum. Fidelis, mais cedo aí você comentou que você teve uma dificuldade para se adaptar com o Spec Drive, né? E eu queria saber se você pode compartilhar um pouquinho quais foram as suas dificuldades, porque eu também tive algumas. Eu peguei um projeto na empresa, eu pensei, esse cara aqui eu vou usar o SDD. Aí no meio do caminho eu larguei, que eu fiquei com medo de não entregar, só dando contexto. Mas eu quero tentar um segundo round aí com mais calma. Não, show, cara. Tipo, na verdade, foi uma. Tem uma parte lógica e uma parte emocional ali, tá? Tipo, da minha história com o SDD. E não necessariamente, tipo assim, eu tava certo, não, no geral. Primeiro, que eu sou muito apegado, tipo, ao hands-on, então, tipo assim, eu não via tanto valor assim, então eu falei, caraca, que bagulho chato, né? Tipo, tirou toda a minha alegria de viver com a minha área de trabalho. Então, tive esse reforço aqui, que, tipo, falou, pô, cara, a única coisa que eu gostava de fazer, a única coisa que me impedia de estar aqui vendendo coco, os caras me tiraram. Daí,
teve essa parte, e também, cara, tipo, porque eu peguei ali, tipo, a parte do SDD muito quando tava ainda, tipo, o termo ainda tava muito mais quente do que tá agora. Então, por exemplo, eu falei, putz, se eu precisar trabalhar tanto na especificação do problema, tipo, é muito mais fácil eu só resolver. Então, acho que esse aqui foi a parte técnica aqui que me quebrou, assim, da adoção do termo. Eu falei, pô, se eu precisar, tipo, especificar nesse tanto nível de detalhe, é mais fácil eu só fazer. Então foi isso que, tipo assim, que me gerou ali, tipo, a cãibra na mão com o SDD, tá? E ainda gera um pouco, tá? Porque às vezes é, ainda é mais fácil eu só fazer do que, tipo, utilizar todo um fluxo ali de SDD. O que que me ajudou a quebrar isso? Tipo, justamente, tipo assim, levar a discussão do SDD em um nível um pouco mais estruturado. Por exemplo, discutir RFCs, discutir ADRs. Então, aquilo, por exemplo, me ajudou a definir o SDD, porque me colocava perto do processo, não tirava tipo a intervenção humana ali das decisões mais críticas, das decisões mais importantes, e depois a partir daquilo a gente gerava ali tipo assim as tech specs que seriam implementadas, por exemplo, para SDD. Então, eu consegui quebrar a partir daí, a partir de desenvolvimento de maturidade com RFCs e ADRs. Então, tipo assim, a gente estruturava uma RFC daquilo que ia ser mudado, uma ou várias, e a gente discutia propostas em cima delas. E a gente complementava as RFCs ali, e depois, a partir daquilo, a gente gerava, por exemplo, uma especificação técnica do como implementar. Então, foi isso que me ajudou a quebrar, mas ainda, tipo assim, eu não sou ainda o maior fã do mundo do SDD. Eu não vejo a hora do próximo termos aparecer para ela sumir. Mas eu trabalho no dia a dia com ela ali sem muitos receios, né? Boa, boa, obrigado aí, Fidel. Desculpa. Desculpa as piadas. Imagina que é isso, pô. Valeu. Agora vamos com a Hannah. Aprendeu. Ou Acho que é falei a certo doutora? agora, né? Falei certo. Arrasou, acho que agora foi bem, arrasou. Pô, Na dúvida é tô Hannah. melhorando. Hannah, É, na não, dúvida é perfeito. Hannah. Sobre os custos que tem falado, né? Sobre a preocupação dos custos das empresas, principalmente no Itaú. Como que você vê a preparação da capacitação dessas empresas do Itaú com o time? Ou o que você espera que um engenheiro já tenha de conhecimento para melhorar nos desenvolvimentos com a IA? Boa pergunta, eu não sei te responder. Eu não sei o que o engenheiro precisa ter para usar da melhor forma, porque eu também estou descobrindo. Então, eu não sei qual que é a melhor forma, na verdade, de se usar a IA, tá ligado? Então, tipo, Não, na melhor forma. O que espera que o engenheiro de software tenha de conhecimento ou busque, né? Ou como o Itaú está preparando a capacitação desses times que para usar da melhor forma e custos, etc. tipo assim, o que o deve precisar saber, tipo assim, talvez estar apto tipo, a utilizar e criticar os termos mais aptos de mercado, como por exemplo o próprio SDD, como a gente citou aqui o BIMED, Loop Engineering ali, não ser um especialista, mas entender ali qualquer são as propostas, mas simplesmente voltar para a base. Então entender tipo computação na base. Eu acho que foi o meu movimento quando a IA começou a subir, eu tomei esse movimento de voltar. Tipo assim, então eu vou estruturar minha base, vou deixar ela mais sólida, uma vez que, tipo assim, vão tirar minha alegria de codar. Então, acho que são esses dois princípios, tá? Tipo assim, entender os termos que estão acontecendo agora e voltar para a base ali para a gente ter tipo, uma base sólida de tecnologia para poder especificar da melhor forma possível. Como que a gente tem trabalhado ali, tipo, em questão de incentivo, cara, tipo, certificações da Cloud, do Cloud, eu não sei falar certo, eu acho que é Cloud, e, tipo, programas internos de formação de capacitação de como utilizar, por exemplo, tipo, de prompt engineering e etc. O próprio SDD temos workshops internos de como utilizar, né? Que passo no Teams. Boa. E só para complementar um pouquinho aí, né, a Fidelis, eu acho que a gente não pode só pensar na questão do Itaú, né, e como que o dev, né,
hoje ele vai influenciar nas tarefas, né? Eu vejo muita gente falando, né, no LinkedIn, né, e eu contesto bastante, o dev agora, ele tem que virar um product engineer, entendeu, né? Até me mandaram uma vaga esses dias, né? Aí a pessoa começou a falar de product design, e daí eu falei, putz, eu acho que você confundiu a vaga, entendeu? Então, né, o dev está saindo daquela postura de que arrasta card e entrega, né? Para ele começar a ter mais essa questão de não só entregar software, mas como tá também no produto. Mas isso depende muito de qual que é a estrutura da empresa e também de o que que a empresa pensa, entendeu? Eu vejo, né, que algumas vezes você falar de produto e você não ser uma pessoa de produto vai ser bem complicado, entendeu? Porque para você fazer um PRD, você precisa ter o feeling de produto, tá? E já tem gente que tá achando que, olha, o dev, ele tem que também saber de produto, tá? Já trabalhei em lugares, né, como o Mercado Livre, onde isso era uma premissa. Mas também, né, trabalhei em outros lugares que o dev ele não se metia em produto, entendeu? Então, né, acho que essa mudança do dev na era IA tem que ver muito o que que a empresa espera e aonde que ela quer chegar. Eu acho que essa informação tem que vir, né, direto dos CTOs, né, o pessoal que está lá, né, de uma forma estratégica e ver qual dor que eles querem, né, tá atacando, tá? Essa é a minha visão hoje. Boa, valeu, Denis. Bom, João Luiz. Boa noite, Opa, pessoal. João. Estão escutando de boa aí? Tá um pouco Tô escutando. distante, mas dá para ouvir. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu, eu tenho uma dúvida particular porque tenho uma experiência somente em arquitetura monolítica e aí eu queria ver se você tem uma experiência, como é que tu está vendo essa implementação desses DDs, SDDs e tudo mais em, em parte de corporativa, como é que está sendo para trazer isso para uma arquitetura de microserviços? Porque acredito que seja um pouco mais complexo alinhar tudo para, sei lá, até gerar uma spec, alguma coisa assim. Cara, eu acho mais fácil trabalhar com microserviço nesse cenário, tá? Tipo, o que você descreveu. Porque, tipo assim, eu tenho até, tipo, tem bastante gente das minhas turmas aqui de System Design que não me deixam mentir. Então, tipo assim, eu sempre começo o design pensando em contratos e dependências, né? Então, uma vez que você tem isso muito bem definido, tipo, você passar isso para dentro de um microserviço, gerar um SDD, tipo, de uma coisa muito bem, tipo, isoladinha ali, é mais fácil. Difícil é trabalhar com, tipo assim, aplicações monolíticas, aplicações mais jurássicas ali, que tem, tipo, um, uma quilometragem maior ali de tempo e de mercado ali rodando, tá? Para trabalhar com microserviço, eu, Matheus Fidelis, acho mais fácil. Até para você fazer o code base onboarding, você entender ali quais são tipo, os fluxos ali, você utilizar IA para gerar uma documentação funcional e não funcional, é mais fácil. Então, inclusive, tipo, o meu uso ele começou daí, tá? De greenfield, tipo assim, arquitetar novas coisas. Porque, tipo assim, você entender alguma coisa que já existe, você tem que assumir o risco que a IA fez o mapeamento muito corretamente para depois, tipo, sugerir alguma modificação, tipo, sugerir algum fluxo novo, ou, tipo, então, adicionar um comportamento novo numa estratégia interna do produto, é mais arriscado. Então, eu não sei se eu entendi muito bem qual é a dor, mas na minha visão é a mais fácil em trabalhar com microserviços, tá? Claro, se você mapeando ali, tipo, contratos e dependências. Boa. E também acho que o João Henrique, né, ele respondeu no chat. Aí, se ele se sentir à vontade de responder também que por áudio, eu acho que foi uma resposta muito boa, tá? Se quiser falar, eu não sei se tem mais um João Henrique. Opa, licença.
Não, é justamente isso que o Matheus mesmo até abordou. Por ter uma questão de limitação de contexto, né? Você não pode sair colocando tanta coisa que ela vai carregar em contexto que ela acaba ficando degradando. Então, quanto maior o seu contexto, mais degradado essa janela fica. Então, quando você trabalha com microserviços, você tem um contexto, uma carga menor. Então, você consegue segregar muito bem esses contextos e extrair uma resposta cada vez melhor. Meio que isso. Boa. E para você, né, conseguir ter uma performance legal e gastar menos tokens, né, eu tive uma situação bem parecida dessa quando começou, né, a IA, né, que eu mexia num aplicativo monolito de um grande banco aqui do Brasil, né, de uma fintech. Cara, e era Swift, né, e eu nunca tinha mexido com Swift e me aventurei ali, né, porque a gente não achava dev Swift, tá? Tinha muito arquivo. E cada arquivo às vezes tinha mais de 1.000 linhas. Então, nesse caso, para você ter uma boa performance, né, e bom resultado, é você limitar o contexto, né? Não mandar a janela inteira, né, do seu workspace, mas começar a falar quais são os arquivos que você está se inspirando, ou se não, só mandar o módulo que você precisa. Aí pode ser que aí até ajuda bem. Mas aquele Ctrl Enter que a gente usa, né, por preguiça, eu pelo menos uso por muita preguiça, não é possível nesse tipo de abordagem, tá? Tipo, eu tenho, por exemplo, aqui internamente, né, o padrão arquitetural que a gente adota majoritariamente é a arquitetura hexagonal. E se sabe que a arquitetura hexagonal, para um contexto de A, tipo de contexto limitado, é uma verdadeira desgraça. Então, às vezes tem alguns microserviços que tem tipo, um contexto gigantesco, tal qual seria um monolito por conta da arquitetura. Então, quanto mais enxuto você conseguir manter ali sua code base, melhor. E tem um detalhe, né? Se você adicionar skills, o seu próprio prompt e Eu mais ia os falar aí. documentos, tudo isso vai ampliar a janela de contexto, né? Vai Você consumir tem, mais ainda a sua janela de contexto. Ainda mais você tem que MCPs, lembrar, né? Pior você ainda. tem que lembrar que tem MCP, você tem skills, você tem rules, você tem próprios arquivos que vai ser carregado. Então tem que ter bastante coisa na cabeça para não degradar a janela. Eu percebi que, por exemplo, quando você passa do consumo de 50% ali da janela de contexto, cara, já começa a ficar complicada, começam a ficar complicadas as respostas. Não sei se para vocês é assim, mas no que eu vejo, já fica bem estranho. Não, Até acima de um, 50, 60% de contexto, a diferença de mim para IA na sexta-feira à tarde é zero, assim. Tipo, preguiça não. também tem até É o que é meio list tool, dislexo, né, né? que você tem, né, para listar quais são os arquivos daquela pasta, né? O pessoal acaba usando, né, alguns outros projetos como acho que chama RTK, que a sua própria máquina vai fazer esse list, né, para estar economizando, né, tokens e contexto também, né? Então, pensa assim, até um list de um arquivo, um find grep, né, tudo isso que ele faz acaba gerando mais contexto para você e ele acaba se perdendo mais ainda. Principalmente o RTK, ele é bem interessante para essa parte aqui de economia de tokens, né? Principalmente, por exemplo, quando você inclui, por exemplo, a parte de qualidade dentro da sua esteira de SDD, né? Eu fiz alguns testes com o Archon, não sei se vocês já viram falar, mas tipo assim, ele é como se fosse uma pipeline local para execução também, entendeu? Para a gente fazer desenvolvimento. E se você para assim, pô, você precisa ter tanto por cento de cobertura de teste, tipo assim, esses testes aqui precisam ser respeitados, precisam de uma especificação que você vai ter muita execução de bash no background, o RTK ele salva demais a janela de token. Então, tipo assim, você vai utilizar, por exemplo, um Go test ou alguma coisa assim, um Go get, por exemplo, alguma coisa que ele vai avaliar, tipo comando como cat, find, etc. Que ele vai carregar uma janela muito grande de informações dentro do contexto para ele poder fazer troubleshooting. O RTK é fantástico, fantástico mesmo. Maravilha. João, aproveita que você já tem sua pergunta também, né? Opa, Matheus, cara, eu acho que ultimamente a gente viu a IA gerando um código até
exorbitante, né? Eu acho que acelerou muito o fluxo de desenvolvimento de todos os desenvolvedores. E isso gerou uma carga de, muita gente falava, né, uma carga de PR muito grande. Então, tipo, cara, geralmente abria-se por dia milhares de PR, dependendo. Teve, na sua visão, você ali como principal, teve algum trade-off nesse sentido? Tipo assim, você falou, pô, a IA veio em tal para me ajudar em uma coisa, mas eu tô perdendo em outra. Você sentiu alguma coisa assim? Sim, cara, tipo, eu tive um reflexo muito grande nos primeiros, assim, tipo, no boom, assim, da curva de code quality. E, tipo assim, mais por conta de vibe coding descuidado. Não era, tipo, não era, a regra era pela quantidade, não pelos requisitos, né? Então, olhando, por exemplo, esse cenário, tipo assim, pô, é melhor ter uma PR do que 40, uma PR boa do que 40 merda. E no caso ali, sempre, tipo, que é o que a gente tem o maior reflexo ali, tipo, quando a gente tá na subida da onda da adoção, né? Então, mas isso, tipo, se resolve como? Quando a gente, cara, começa a discutir a proposta e não necessariamente o PR, né? Pô, porque, cara, o que eu dei de pushback de PR, assim, refatorando a codebase. Mas qual que foi o card associado? Tipo, refatorar a codebase. Você não vai subir essa porra nem fudendo, irmão. Volta. Vai nós dois juntos pra rua se subir isso aqui. Então, acho que eu dei muito pushback, assim, tipo, de commit done, assim, tipo, refatorando, deixando o código mais legível. Não, não vai rolar, não. Então, code Boa, quality é o que mais dói, tá? boa. E também só lembrando, né, galera, que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né, a, do, a da teoria das restrições aí, né? Não é porque você está gerando mais código que você está aumentando a sua produtividade. Se o seu gargalo foi sempre o teste do QA, você só vai estar acumulando isso em outra parte, tá? Então, é bom sempre levar em conta, né, essa teoria, né, antes de estar implementando qualquer processo para dar mais vazão aí para o código. Muito bom, Denis. Jackson. Boa, me escuta, pessoal. Sim, Perfeito, mano. perfeito. Boa. Salve, galera, beleza? Então, vou quebrar aqui duas perguntas, na verdade, são um pouco diferentes uma das duas. Como é que vocês vêm lidando com os C-levels da vida sobre a adoção de AI e, às vezes, até mesmo antes do problema, né? Traz a solução, a AI, mas nem tem o problema em si para ser usado ou de forma correta sendo usado para dentro da solução. Aí eu tenho um termo, provavelmente alguém já falou sobre isso também, não é algo novo, mas tipo, empurrar IA na geladeira. Ah, eu quero usar IA porque tem que usar IA para solução, para ter essa solução. Como é que vocês vêm lidando com esse tipo de situação? Cara, resiliência, paciência e terapia. Tipo assim, por conta, hoje em dia, tipo assim, tá todo mundo mais em busca do case, tô falando de mercado, tá? Não o trabalho hoje, de vocês trabalham hoje. Case de mercado. Tem muita, a busca tá pelo case, não pelo problema resolvido. Então, é relativamente normal. Tipo assim, a gente já passou por isso em outras proporções, obviamente, não tão grandes quanto a IA, mas diversas vezes. Teve essa mesma parada com blockchain, teve essa mesma parada do Uber iFood disso, por exemplo, tipo um Uber só que disso, tipo iFood só que disso. Teve a parte do mobile. Então, aqui a IA, a gente só está testando a mesma coisa em uma proporção extremamente estratosfericamente diferente. Mas resiliência, assim, não tem nem o que fazer. Né? Tipo, falar pro cara que não, ele me paga, pô. Se ele quiser, eu coloco na geladeira dele, não tem problema. Boa, massa, massa, massa demais. Só Sim, complementando também o Fidelis, Desculpa cara. não ter uma resposta muito madura para você, mas é não, isso, cara.
Tá É todo mundo foda, pelo é isso barco. aí, ó. Não tem o que fazer, né? Mas é basicamente a procura do case em vez da resolução do problema é algo que realmente fica bem. Inclusive, até contraditório, né? Alguém que geralmente falam de se apaixone pelo problema e não pela solução, se apaixonando pela solução e não pelo problema, né? E não por solucionar o problema. Só virou um pouquinho o jogo porque agora outras pessoas conseguem fazer também. Aí eu tenho Boa. uma pergunta, Eu acho aí eu que tô roubando, né? ah, Fazendo duas ao só, mesmo tempo, né? só Só pode. complementando um pouquinho o Fidelis também, cara, não é só resiliência, como também, né, você tem que ter um poder de persuasão de convencer aquela pessoa que você implementar o SDD para aquele fluxo não vai, né, estar solucionando aquele processo lento da sua empresa, entendeu? Então, né, eu acho que essas duas palavras é o que mais define, né? E eh, aí também o top-down, né, de estar utilizando tal ferramenta, ela gera bastante ansiedade. Então, seria pensar muito bem que isso é um processo, e acho que já teve isso também quando veio, né, a cloud, veio também, né, a questão de outras tecnologias também, acho que a gente tem que saber lidar. Mas é que agora está muito rápido, entendeu? Ah, boa. Cara, realmente massa a visão de vocês aí. E E vai aí, passar, tá? agora é uma. Vai passar. Não, a certeza da vida é que tudo passa, né? Então não tem muito o que. Não tem, É, não tem muito o computação que. quântica já tá chegando, daí vai ter outro hype, daí todo mundo vai querer usar Qubit, daí Vai. todo mundo vai querer vai Não. ter gestor de marketing digital dando aula de Qubit, então fica tranquilo, vai passar. Boa. Aí agora uma pergunta um pouco mais técnica em si, ali era um pouco mais filosófica, né? Como é que vocês estão lidando também? Aí até a gente contou com um pequeno papo, um pequeno passo aí que o Denis falou, né, do gargalo em si, né? Quando a gente fala de divisão sistêmica, e aí a gente segue em todos os processos de desenvolvimento. Então não adianta o dev, o PM ou qualquer outra parte do processo ele ser mais rápido sozinho, né? Então não adianta o dev fazer uma tarefa que antes era levava, sei lá, 10 dias em um dia, sendo que ele vai ficar 9 dias esperando lá para o QA pegar ou para que outra parte do processo funcione, né? Então, além do processo de dev, como o QAs ou qualquer coisa, então eu consigo entender que a velocidade por si só ela não é o entregável da AI, né? Então, não é velocidade por velocidade, não vai acontecer nada, porque em algum momento ela vai ficar travada em si. Então, eu tendo a pensar ou acreditar que seja no processo de discovery ou no processo de levantamento, de discussão em si da equipe em si, né? Então eu consigo trazer uma maturidade melhor para iniciar. Então eu consigo atrasar o processo de desenvolvimento para que quando eu comece a desenvolver, testar, validar, homologar e ir para a produção, ele tenha o mínimo de fricção possível, né? Vocês têm um pensamento diferente? Tá na mesma linha? O que é que vocês vêm vendo dentro do local de vocês de trabalho? Não, acho que é isso aí mesmo, cara. Tipo assim, olhando para até tipo pros exemplos que eu dei aqui, é exatamente para isso, cara. É levantamento de requisito e tipo assim, formalizar a proposta, tipo fazer um onboarding técnico de codebase, de projeto, de mapear N projetos para gerar um documento único ali que tipo vai ser quebrado em outros tipos de artefatos e tal. Eu acho que é aí, tá? Tipo assim, porque realmente ah, IA não vai acelerar, tipo, aplicado isoladamente não vai acelerar nada. Muito pelo contrário, os benchmarks de mercado, tipo, dizem que está a mesma coisa ou pior, na parte de entregáveis, né? Se a gente analisar por frameworks mais que não, tipo, mais consolidados de mercado, como por exemplo o feedback loop, por exemplo, do que a gente tem da literatura DevOps e tal, uma parte do processo acelerada não garante nada. É um bottleneck que se move. E tipo, olhando aquilo como entregável para o cliente final, utilizando, gerando valor para o cliente, ainda assim não é. Não é dessa forma que se apresenta em empresas sérias, né? Então, eu acho que é muito nisso, né? Tipo, ela, pelo menos onde eu vi aqui, o meu ouro foi justamente isso aqui, tipo, ajudar a gente a amadurecer discussões e propostas. Eu acho que
aí que deveria acelerar mesmo, saca? Maravilha. Matheus, só para a gente também direcionando, já indo para o final, pessoal, a gente tem mais 4 pessoas para fazerem perguntas, então a gente vai encerrar as perguntas aqui na última pessoa, que vai ser o Carlos Eduardo, tá? Então vamos agora com o Gian. Temos um convidado aí especial, o Google, né? O Google Pixel, a Rafaela e o Carlos, beleza? Caraca, tamo famoso, hein, mano? Google Estamos Pixel famosos, entrou cara, tamo famoso. pessoalmente. Fala aí, Gian, é contigo, cara. Boa noite, gente. Eu queria mais era ouvir o XP de vocês em relação a como foi a adoção, né? Como foi esse início da adoção dentro da empresa onde vocês estão, porque eu estou começando esse movimento aqui na empresa onde eu estou e eu queria mais essa XP de vocês para a gente ver se a gente está caminhando junto com o mercado, né? Que o pessoal fala, o mercado isso, o mercado aquilo. E eu estou tentando escutar esse mercado, e eu acho que aqui tem bastante gente com experiência já nisso. Eu queria mais saber sobre qual foi o movimento. Esse movimento saiu do dev para a empresa que chegou com esse movimento para o dev ou barra arquiteto, enfim. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para iniciar esse processo também da adoção da IA dentro da empresa? Vou interpretar a adoção da IA como dentro do ciclo de desenvolvimento, SDLC, tá? Eu acho que foi muito bilateral, tá? Então, tipo assim, foi pô, tava a galera usando fora do trampo, há 3 ou 4 anos atrás, tipo assim, a empresa vendo tipo, qual que era a proposta, inicialmente negando, isso aqui não pode usar aqui, isso aí vai mandar dado interno, isso aqui, daí as necessidades foram, tipo, se refinando, tipo assim, a confiança foi aumentando, tipo, a pressão, por exemplo, de mercado para ter o nosso case foi aumentando e convergiu ali, tipo, da adoção de 5 mil ferramentas ao mesmo tempo. A gente foi assim, agora a gente tem as leques aqui, vamos escolher qual que é a melhor, vamos experimentar na prática. Então, acho que foi muito nisso, tá, mano? A gente, tipo, testou muitos modelos ao mesmo tempo, fez diversas propostas ao mesmo tempo, com squad autônoma, com modelo copilot, copilotando, depois veio, tipo assim, a parte de hub de agentes, hub de skill, como que a gente reaproveita, como que a gente faz reuso, então foi meio caótico e ainda é caótico, mas eu acho que depois a gente vai arrumar ali o mar vai desaguar para um lugar calmo daqui a um tempo, mas eu acho que ainda não é o momento, eu acho que ainda tem que ser um pouco caótico, assim, para a gente validar as melhores propostas em tempo hábil. E eu acho que não tem como ser fácil e organizado também. Então, acho que se tiver muito fácil e organizado, acho que na minha visão, acho que a empresa está perdendo mais do que ganhando ali em termos de perspectiva e de oportunidade ali de entender o mercado. Porque agora a gente tem que entender o hype e entender o que está vindo. Se a gente bater, igual o Denis comentou, se a gente bater o martelo que vai ser isso, o Wesley, perdão, vai ter que ser esse modelo, a gente vai desenvolver assim, assim, assado, com esse modelo, com essa skill, com essa spec. Nesse momento, a gente está mais perdendo do que ganhando. Então é hora de experimentar e deixar os tarja preta em dia aí. Show! É isso aí. Valeu! Valeu, Gian. Bom, agora é o Google. Cara, se apresenta aí primeiro, quem é você? Foi mal, galera. Tô de trânsito aqui, não tô no telefone, acabei entrando e não coloquei o nick. Não, Mudei. não tá Mas, só no telefone, está no telefone Google Pixel 9XL Pro. é, então, pra Exato. não Parabéns explicar aí. pelo celular. Cara, é sensacional, sei lá, não tem o que falar não. De Android é o melhor que tem. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Só me apresentando aqui. Sou o Bruno, trabalho no iFood, né? E a minha dúvida é basicamente sobre governança de dados que a gente está transacionando entre os modelos. Se vocês têm uma visão de usar modelos locais, que apesar de sobrecarregar alguns dispositivos, né, que a gente usa, ou vocês estão usando sempre um modelo remoto, e como é que a empresa de vocês está tratando essa governança? Porque aqui, basicamente, a gente usa uma CLI que é quase uma camada que fica em cima do cloud, e nela a gente tem uma governança que captura tanta quantidade de tokens que a gente está enviando, e várias métricas são extraídas ali por usuário, entendeu? Então, eu não sei como é que está sendo feito aí nas outras empresas. Eu queria saber mais ou menos ali o que vocês pensam sobre, o que vocês têm achado sobre isso. Cara, Ah, posso dar pode, um do pode. meu também? Perdão, Matheus. Se quiser ir, pode ir na frente, depois eu complemento. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Não, só é bem rápido, tá? É, eu percebo que todas as empresas agora estão metrificando. Então, estão vendo como.
que modelos você está usando, como você tem usado a inteligência artificial, se você está usando as ferramentas que a empresa adotou e tudo mais. E eu tenho percebido um movimento assim, que agora estamos olhando se estão usando ou não. Amanhã vamos olhar como estão usando. Então, eu acho que está numa fase de adoção, de empurrar essa adoção cada vez mais dentro da organização, e que isso, até isso se tornar de forma natural, sem que a empresa precise fazer, sei lá, eventos para promover o uso de IA, porque isso já se torna de forma natural. Porém, eu creio que mais para frente vamos ter métricas de como você está usando, como você está fazendo, porque afinal de contas é um recurso da empresa, né, que você está consumindo ali, né? Como você está usando esse recurso? Acho que ainda vai gerar muita discussão, isso é bem polêmico, porque é, é aquilo que o Denis falou, né? Usar muito não significa que você aumentou a sua produtividade, né? Então, acho que, não sei se a sua pergunta era mais ou menos por aí, mas eu diria que essa é a fase que eu tenho percebido que as empresas estão nesse momento. Aí, Matheus, eu deixo contigo se tem outra visão também. Não, Já vi complementando, mano, você já. lugares também que só medem se esse usuário está usando ou não o token, e daí existiam devs que só enviava oi, tudo bem para IA só para estar com o fluxo, Métrica em né, dia. bem nisso, O entendeu? cara ganhou no fim, tipo, aí vai virar o melhor amigo do cara. Assim. Caralho, ninguém nunca pergunta se eu tô bem. Esse cara é mó gente Isso. boa. Eu acho que esse tipo de O... métrica é zero. Não, sim, com certeza. E, tipo assim, eu já vejo o contrário. A galera, desde que tipo assim, as IAs, elas já começaram a bilar, trocar o modelo de billing ali, a galera já tá começando a se preocupar com como está sendo usado. Não se está sendo... Virou a chave muito rápido de um dia para o outro, se estamos usando muito. Que é o mesmo, né? Tipo, que é tipo features entregues ali, tipo horas entregues numa sprint ali, o novo é a quantidade de tokens gastos. Que é uma métrica que não significa porra nenhuma. Daí, número de linhas comitadas, né? Tipo, daí, desde que eu acho que ainda não é o last mile de billing de IA, porque os modelos ainda não se pagam. Só se virar a chave amanhã, eu falo assim, Anthropic, agora eu só quero não ter prejuízo aqui nos tokens que eu estou queimando. A gente vai mudar de novo a forma como as empresas usam a IATA. E depois falou que não, agora eu quero ter lucro. A gente vai mudar de novo e vai ficar muito ruim a forma como a gente se apegou muito a IATA. E até, por exemplo, eu estava vendo a palestra daquele maluco da Palantir, maluco tipo literal mesmo. Que ele falou, putz, porque talvez o melhor modelo de billing seja se você construiu com a minha IA, talvez você esteja roubando a minha propriedade intelectual e talvez você precise me pagar royalties sobre o seu faturamento. Se chegar nisso no modelo, vai mudar muito mais a forma como a gente usa IA. Então, eu acho que o como está sendo usado, tipo assim, token burn, por exemplo, acho que as empresas estão começando a ligar muito mais para isso, que agora vai apertar o cartão de crédito. Não existe mais $10 por usuário, usando o quanto que quiser. E como eu comentei, tipo, não existe mais assim, tipo assim, a gente tem cobrança por excedente, ainda não dá lucro. Quando elas quiserem só não ter prejuízo, vai mudar de novo. Quando elas quiserem ter lucro, vai mudar de novo. Então eu acho que a galera tá um pouco mais consciente ali do que como usamos IA aqui, tá? Ó, eu vou falar também um pouquinho, né, do lado aqui da empresa. O pessoal está migrando muito para ter, né, um modelo rodando localmente. É um pouco complicado falar porque não é na minha máquina, né, e não é nas outras máquinas, mas você acaba tendo esse custo computacional interno. Então, eu acredito que seja uma nova era assim de você comprar o modelo ou fazer o seu modelo e rodar ele na sua própria infraestrutura, entendeu? Então seria voltar, né, para a questão de usar um premise, que nem a cloud já teve isso, mas demorou bastante para chegar. Mas do jeito que está a quantidade de informação,
isso está sendo bem rápido. Muito bom. Valeu, Denis. Valeu, Matheus. Vamos com a Rafaela. Boa noite, Tudo bem, pessoal. Rafaela? Boa noite. Boa Desculpa, noite. não era ligada, tá? Deu um probleminha aqui. Mas vamos lá. Matheus, eu ia fazer uma pergunta muito na linha do que o Gian fez ali sobre a adoção de IA. Eu acho que a sua resposta ela foi suficiente para o que eu queria. Eu só queria só dar uma reformulada, então, porque eu concordo muito nisso que você falou. A gente está no momento de experimentar, né? E eu acho que padronizar agora talvez ingesse algo desnecessariamente, até porque as coisas estão mudando muito rápido. Eu queria só entender, dentro disso, é, como que essa galera tá levando os resultados que elas estão tendo com as formas diferentes que elas estão lidando e experimentando com o IA, né? Como que a gente, de alguma forma, vai conseguir, entre aspas, consolidar essas experimentações sei lá, futuramente decidir, vamos seguir por essa ou por aquela? Acho que a pergunta reformulada seria essa. Cara, eu acho que não existe nada estruturado para isso, que eu tenho visto, tá? Tipo assim, cara, tipo, os story points, né? Os famosos story points. Que, por exemplo, a gente acelerou nisso, 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 tipo assim, a gente conseguiu. Mas ainda não tem nada muito, na minha visão, assim, por inferência, não tem nada muito quantitativo. Ainda é muito qualitativo. Ainda é muito mais que não deveria ser, né? Olhando aqui ao nosso redor como especialistas que somos, a gente deveria ser sempre mais quantitativo do que qualitativo. Mas eu acho que ainda, tipo assim, ainda é muito feeling, saca? Tipo assim, a gente acelerou nisso, 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 ficou bom aqui, aqui, gostei mais desse. O gostei mais desse é sempre o matador. Aqui ficou melhor. Tá? E, por exemplo, a gente automatizou o fluxo X, isso é muito normal. Né? Mas daí, tipo, vale ali se a pessoa vendeu aquilo bem ou não, ali do storytelling que ela montou ali para o case. Mas eu acho que o desafio tá em ser qualitativo, né? Quantitativo, desculpa. Como que a gente transforma esses reais ganhos em números e que não sejam, por exemplo, métricas de vaidade, como, por exemplo, tokens gastos, linhas comitadas, PRs que aí abre no meu lugar. Aí que está o desafio, tá? E como que a gente faz para amadurecer esse tipo de discurso. Eu, sinceramente, ainda não sou a melhor pessoa para te dizer como fazer isso também, porque se eu fiz um trabalho muito bom, eu vou atribuir para mim, não vou atribuir para ela, não. Boa, valeu demais, já ajudou demais na resposta. Show de Viu? bola. Mas e Valeu, se der Matheus. errado, Matheus? Aí foi você ou foi a? Daí foi o Claudinho. Claudinho vacilou. Boa. É isso aí. Terceirizamos a culpa. Fala aí, Carlos. Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo certo? A minha dúvida é um pouco diferente do que foi falado aqui, é mais voltada para a arquitetura de sistemas já com voltado para essas novas tecnologias que vêm aparecendo, novos microserviços que anteriormente a gente não pensava em agentes de IA com microserviços ali. Atualmente a gente já tem o React Loop, orquestração de agentes. Como que vocês estão se preparando ali para estudar esses novos conceitos que vêm surgindo no mercado e fazendo o design desses sistemas ali já com a IA? Teve até um termo ali que é a teoria MACAP ali das IAs agora, que é o custo, accuracy para exatidão e performance. E aí vem novos trade-offs ali para a arquitetura de sistemas e como que vocês estão se preparando ali na hora de arquitetar e também, se tiverem alguns materiais ali que possam indicar, também ajudaria. Boa, mano, eu tenho pouquíssimo fomo pra IA, tá? Tipo assim, como eu comentei, eu sou bem simplista em ferramental. Eu tô muito mais preocupado em como que eu vou fazer aquilo que eu já faço muito melhor e, tipo assim, automatizar, tipo, coisas do meu dia que não fazem muito sentido, que eu gasto muito tempo, do que eu ser o cara que vai, tipo, dizer... Porque, mano, IA, hoje em dia, se alguém posta uma parada no Medium, vira um termo novo de IA. E, tipo assim, eu acho que a gente tem que filtrar. Eu acho que o background acadêmico dá um pouco de casca nesse sentido. Porque, tipo, não é porque o cara postou no GitHub dele que é uma trend, que realmente faz sentido. Não é porque, tipo assim, tem alguém postando o DevTool lá, o que ele criou, o Bananinha e A12345, que, tipo, pô, esse é um novo hype. Então, eu tenho pouco fomo para isso. Eu espero
o termo crescer para eu ver se vale a pena. Porque, tipo, não vou dizer que meu tempo é valioso, mas eu gosto de usar meu tempo com coisa interessante. E leia-se desde ler um bom livro quanto jogar Pokémonzinho, sabe? Então, tipo assim, eu espero o termo realmente vingar para eu ver se eu vou estudar. Não quero ser a pessoa que vai levar 5, 6 posts toda segunda-feira do Medium sobre um termo com algum framework que o Zezinho lá da Nova Zelândia criou. Então acho que vai muito de como controlar esse FOMO, tá? Tipo assim, como eu tenho preparado. Se o termo ali tá muito recorrente, tipo assim, eu acompanho trends, por exemplo, no Archives, no ACM Digital, e eu uso esses termos ali para tipo, me guiar conforme eu preciso ou não estar atento a um termo. Hoje, por exemplo, eu não mudei minha linha principal aqui de pesquisa, que é, por exemplo, sistema distribuído e resiliência. Eu, tipo assim, IA eu pesquiso à parte. Não é a primeira coisa que eu leio durante o dia. Eu prefiro muito mais ler sobre alguma outra coisa. Eu prefiro, tipo, esperar o termo ficar mais sintonizado no mercado, ficar um pouco mais embasado para eu me aprofundar sobre ele. Como eu comentei, por exemplo, mano, usei o SDD aqui, tipo, eu insisti muito para me adaptar com ele. Se eu tivesse, eu queria ter abandonado da primeira. Mas, assim, depois que eu entendi que ele foi amadurecendo, os discursos foram amadurecendo mais, eu consegui linkar com coisas que eu já via valor, que no caso são as ADRs e as RFCs, eu falei, pô, aqui agora eu consegui. Eu tenho pouquíssimo fomo para ser o cara que sabe todos os termos de ata. Não sou a melhor pessoa para te responder sobre isso. Faço um uso responsável. Boa. E, Carlos, só para acrescentar um pouquinho aí, né, do que o Fidelis falou, né, eu vejo que a gente está mudando um pouco o nosso papel, não só sendo só engenheiro da computação, como também, né, está sendo também muito, tendo que ter muita visão, né, de engenharia de produção, né? Por exemplo, se tal processo, né, ele está sendo gargalo, né, eu não preciso entender como que aquela máquina funciona ou ir a fundo de se ela usa um relé ou não, tá? Mas eu acho que a gente, né, pode entender alguns conceitos básicos e tentar encaixar ele para solucionar o nosso problema, que seria que essa linha de produção rode mais rápido, entendeu? Então, né, eu não veria isso muito em na questão técnica, mas e mais uma questão processual, tá? De procedimentos. Boa. Valeu, pessoal. Está mutado, Tá Wesley. mutado, Wesley. Som, som. Agora Cara, sim, eu agora também. sim. Agora sim. Estão me escutando? Estão me escutando bem, né? Sim. Sim. Não sei o que aconteceu. Bom, algo aconteceu. É, então a gente vai caminhando agora para o final, pessoal. Matheus, cara, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi muito interessante a conversa. Acho que todo mundo, de certa forma, aí, curtiu bastante, vai sair com bastante conhecimento, né, em relação à sua experiência. Acho que foi bem bacana. E, pessoal, não saiam ainda que a gente vai fazer o sorteio agora do livro do Matheus, tá? Matheus, você quer deixar suas últimas palavras, falar onde a galera pode te encontrar, compartilhar seus links aí? Aquele Acho que esse é o jabá. momento. É isso aí. Galera, tipo, muitíssimo obrigado por por todas as perguntas aí, por todos os comentários. Obrigado aí também ao Denis, ao Wesley aí pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui abrindo a porteira nessas lives maravilhosas e acompanharei as próximas. Para me encontrar, fidelisauro.dev, é lá onde fica ali, tipo, onde eu compartilho aí a maior parte ali das minhas contribuições para a comunidade ali. Também compre meu livro, aproveitando meu jabazinho. Meu livro é legal. Eu demorei 4 anos para escrevê-lo, não escrevi ele utilizando IA. Eu escrevi ele de verdade. Meus alunos do System Design aqui estão de provas e breve também vamos abrir uma nova turma agora em setembro. Então já
fiquem à vontade aí para conhecer também o treinamento. É um treinamento bem interessante, um treinamento bem aprofundado. Tem um carinho muito grande envolvido aqui no conteúdo. Vocês podem trocar ideia aí com diversos alunos para vocês pegarem os feedbacks. E, no mais, é isso. Fidelis Sauro em todas as redes sociais. E Fidelis, não vai ter mais uma turma também do Staff Plus? Isso, vai ter também um treinamento que a gente usa para seniors, né? Seniors mais, onde tanto eu quanto o Jefferson, também da Linux Chips, também é principal no iFood, a gente passa um dia de imersão falando sobre a parte não técnica da cadeira de staff, né? De principals, de distinguished engineer e tal. Então a gente fala bastante sobre método, sobre framework prático do dia a dia, sobre forma de ver, comunicação executiva, a parte que a gente considera chata do processo ali, a gente fala bastante nesse tema, mas dando uma perspectiva muito legal. A gente fala pouca besteira, o Denis está de prova, a gente não faz muita piada, e também a comida é muito boa, tá? Então, também fiquem à vontade, linuxchips.io para quem quiser. São poucas vagas, são 20 só, porque a gente não faz para ficar milionário, a gente faz para dar uma atenção ali para os alunos, tá? É um treinamento que acontece 2, 3 vezes no ano, com um máximo de 20 alunos, tá? Então sempre fica a gente para fora, tanto no System Design quanto no From Senior to Staff, então não deixe para a última hora, tá? Que a gente não abre vaga depois que fechou, certo? Maravilha. Matheus, obrigado. Pessoal, eu vou compartilhar agora aqui a tela, tá? Me avisem aí quando estiverem vendo, por favor. Estão O vendo? cara usou sorteio.com, gente. Ele não vai me codou a plataforma Não de vai sorteio. poder, Vocês, olha. vocês acreditam Eu nisso? fui, eu fui humilde dessa vez. Roots. Pessoal, é o seguinte, eu coloquei aqui os e-mails de todos, tá? É os e-mails da galera que se inscreveu no formulário, tá bom? Então, e também dos grupos onde foram compartilhados. Então, a gente tem aqui 487 participantes. Primeiro, então, acho que agradecer, né, esse número de pessoas inscritas, acho que é muito, muito gratificante aí ter vocês aqui com a gente. E como a gente falou, vão ser 2 sorteios, tá? O livro é digital, o Matheus já mencionou um pouco, né? O System Design. E bora sortear. Ah, detalhe, só vale E para tem que quem estar está aqui, tá? aqui. Tem que estar aqui, exato. Esse é o ponto. Sorteando. O Rodrigo tá por aí, o Guilherme. Rodrigo@eddata.com. Dou-lhe uma, duas. Tem 10 segundos para responder, senão perdeu. É isso aí. Não? É TTL. Acho que já foi, hein, gente? Bora pro próximo. É, Vamos lá. Renato Mioto e Herbert Matos. Também não? Acho que a gente vai ficar fazendo aqui algumas vezes, hein? Os caras Não? preferiram o jantado que tá aqui, perderam o livro. É isso aí. Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Então me ajudem aí. Bora pro próximo. Nelson Castro e Sim, Ítalo. estou O aqui. Ítalo tá aí, ó. Nelson Os também. dois estão aí. Ah, então fechou. Nelson e Ítalo, o livro é de vocês. Show de Parabéns. bola. Depois a gente entra em contato com vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Depois a gente entra em contato com vocês para, enfim, para ver como a gente pode conceder o acesso ao livro. Então, parabéns aí pelo presente que vocês receberam agora. E é isso, né, galera? Acho que muito obrigado pela parceria, pelo bate-papo, foi muito rico. Espero que tenham gostado desse formato. Essa é só a primeira, hein? Venham, amanhã tem uma próxima live, a segunda live da série, que é com o Felipe Rodrigues. Vai ser muito legal também, então aguardamos vocês aí nesse espaço. Matheus, cara, muito obrigado. Denis, valeu pela parceria. Valeu, os Valeu, aços, galera. galera. Confira não venham nos próximos dias, hein? O Live Palusa tá aberto aí pra galera. É isso aí, é isso aí. Boa. Valeu, gente, Falou. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, Excelente tchau. noite. Tchau, tchau.